Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas, bem-vindos a esta revisão de Direito Constitucional para o concurso do INSS. Meu nome é Antônio Kozikoski, eu sou professor de Direito Constitucional há mais de 10 anos, leciono em faculdades, cursos preparatórios para concursos públicos e vou estabelecer contigo uma conversa muito direta acerca do Direito Constitucional. Vou fazer as minhas apostas para este concurso e até o final deste vídeo você terá os principais elementos de Direito Constitucional para a sua prova. Já peço para você se inscrever no canal, eu vou soltar comentários depois da prova, vai que tem alguma questão passível de anulação, né? Vou trazer aqui para você em primeiríssima mão. Assina aí sininho, deixa todas as marcações ativas, assim você também ajuda o canal a dar um upgrade. Eu vou falar sobre o direito constitucional focando num primeiro momento na parte de direitos e deveres individuais e coletivos. Claro que não vou ter tempo de avaliar todos os incisos do artigo 5º, mas aqueles mais queridos para a banca certamente serão vistos nesta aula. E a gente vai começar justamente com a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem. E vou te dizer, aqui vai ter uma questão, pode ter certeza. A Constituição fala no artigo 5º, inciso 10, que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Até aí tudo bem, todo mundo estudou esse dispositivo, creio eu. As pessoas têm o direito de estarem sozinhas, elas têm o direito à intimidade e à vida privada. Se este direito for violado, cabe o quê? Cabe uma indenização por dano moral ou por dano material. O dano moral tem a ver com a reparação para a angústia, a dor experimentada pela pessoa. O dano material tem a ver com quanto essa pessoa eventualmente perdeu em razão da exposição da sua intimidade. Bem simples esse direito de intimidade. Agora, lembre do seguinte, o Supremo Tribunal Federal já entendeu que as biografias não autorizadas de pessoas famosas podem sim ser publicadas, mesmo que não tenham autorização dos biografados. Aqui há uma certa tensão no direito constitucional entre a intimidade e a liberdade de expressão. Aquelas pessoas públicas que vivem, portanto, de mídia, que você pode encontrar tudo acerca delas na internet, elas podem ser biografadas, ainda que elas não tenham autorizado. Como eu disse, tem um choque aqui entre a intimidade de um lado e a expressão de outro, mas o Supremo Tribunal Federal já entendeu que neste choque vai prevalecer a expressão. As pessoas poderão criar os livros, poderão criar essas biografias, ainda que os titulares não tenham autorizado. Vai por mim, tema bom para a prova. Agora, nessa tensão que existe entre a intimidade e a expressão, eu recomendaria um certo cuidado com o direito ao esquecimento. Mas afinal de contas, o que é o direito ao esquecimento? Tudo começou quando a Rede Globo acabou veiculando um programa de TV contando a história de uma família que tinha perdido uma pessoa muito querida lá nos anos de 1950. E aí, os familiares acabaram entrando com uma ação contra a Rede Globo, dizendo que tinham um direito de intimidade. Elas não queriam ver a exposição da vida delas na mídia. A Rede Globo, por outro lado, acabou se defendendo, dizendo que ela tinha liberdade de expressão. Ela poderia fazer o programa, ela não estava contando nenhum tipo de mentira, estava falando apenas sobre os fatos que realmente aconteceram. Veja, de novo choque. O Supremo Tribunal Federal acabou decidindo que neste confronto vai prevalecer a liberdade de expressão de novo. Por quê? Porque não há um direito ao esquecimento previsto de forma expressa ou mesmo implícita no texto constitucional. Pode anotar, isso aqui mexeu bastante com o direito constitucional. Antônio, mas a prova é de técnico. Eu sei, mas eventualmente pode sim cair uma questão acerca desses assuntos. E eu prefiro realmente que você entenda e que a partir dos exemplos, inclusive, compreenda o direito constitucional do que ficar vendido, né? Só grifando o artiguinho ali, eventualmente isso pode não dar certo. Por isso a revisão, estou trabalhando aqui os tópicos mais importantes do direito constitucional para você, a partir de uma perspectiva de reflexão muito refinada. Inclusive eu tenho um curso também que está vendendo lá no Hotmart, eu vou deixar o link aqui na descrição. Já está em cima da hora, mas bem apuradinho, de repente ainda dá para você ver se você quiser. Independentemente de qualquer coisa, anota isso aqui, vai cair na prova. Sigilo de dados. É bem verdade que o texto constitucional sempre protegeu os dados, sempre protegeu a intimidade, sempre protegeu, portanto, seu CPF, seu RG, seu endereço, suas convicções e por aí vai. Acontece que inseriram no texto constitucional, recentemente, mais um inciso no artigo 5º. Trata-se do artigo 5º, inciso 70
89, que diz: é assegurado nos termos da lei o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Aí você fala: pô, Antônio, mas eu estudei isso aí no meu material lá e não achei. Pois é, isso você está vendo foi inserido no texto constitucional em 2022. Isso não estava no texto constitucional pretérito. Isso não estava na época da prova passada. Pode ter certeza que a banca vai cobrar isso aqui, porque ela sabe que tem muita gente que vai estudar por material do curso passado. E aí ela vem e cobra uma novidade dessas, as pessoas nem viram de onde veio a cobrança. Você já sabe, né? Você já sabe que, reforçando aquela lógica de intimidade, também há uma proteção para os dados pessoais, inclusive os dados digitais. Então tudo aquilo que se preenche em rede social, aqueles cadastros que você preenche, todos eles são protegidos. Isso é uma derivação aí do direito de intimidade, tá legal? E junto com a intimidade vem também a inviolabilidade domiciliar. Diz a Constituição que a casa é asilo inviolável do indivíduo. Vamos parar por aí um minutinho. A gente não está, nesse dispositivo, protegendo a casa de forma específica. A gente está protegendo aqui a intimidade. A gente está protegendo aqui aquilo que acontece dentro da casa. Por isso, lá na hora da prova, você vai dar para a expressão casa uma conotação bastante ampla. Casa é uma expressão que envolve o apartamento, a casa, envolve a garagem, envolve o terreno, envolve o porão, envolve o sótão. Se você mora num apartamento, naturalmente isso é casa. Se você mora dentro de um barco, naturalmente isso é casa. O barco está ancorado lá num determinado porto, você mora lá. Isto é casa. Mas não é só isso. Lembre que quarto de hotel para todos os efeitos é casa, albergue para todos os efeitos é casa, uma pousada, até um motelzinho lá também é uma casa, enquanto tem gente dentro. Porque, de novo, não estamos aqui falando de proteção da construção, estamos falando a respeito de uma proteção para o que acontece ali dentro. Por isso o conceito de casa é um conceito bastante amplo, anota isso aí, hein? Tem gente que não sabe. Agora, voltando para o texto constitucional, você percebe que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Logo, você vê que as exceções à inviolabilidade são as seguintes: ordem judicial a ser cumprida durante o dia. Primeiramente, Antônio, o que é dia, né? Pô, não sei o que é dia. Qual que é o horário do dia? Eu prefiro, numa prova agora de técnico, ser um pouco mais objetivo e separar as coisas entre dia e noite, não nos preocupando tanto com a questão de horário. A prova ela pode perguntar assim: durante a noite pode o mandado judicial ser cumprido? Não. A qualquer hora do dia o mandado judicial pode ser cumprido? Não, porque você já viu que é só durante o dia. Eu prefiro não entrar tanto na bola dividida de horário, porque tem muita divergência na doutrina e na jurisprudência também. Um referencial, contudo, que tem usado é o referencial da lei de abuso de autoridade, que fala que são abusivas as ordens judiciais cumpridas após as 9 da noite e antes das 5. Então talvez caia alguma coisa por aí, fixando um horário mais ou menos de noite, entre 9 da noite e 5 da manhã. Mas eu realmente acho que a prova vai cobrar mais na linha daquilo que eu tinha dito, né? Qualquer horário, de noite. Não. Mas além disso, em caso de flagrante delito, desastre ou socorro, a casa pode ser violada. E aí, pode ser violada a qualquer tempo. É claro, né? A casa está pegando fogo lá de noite. Ah, não pode entrar agora, mas amanhã eu entro. Não, né? Durante desastre flagrante, para prestar socorro, pode meter o pé e entrar a qualquer momento. Antônio, uma pessoa entrou na casa de alguém, numa hipótese em que não estava autorizado pela exceção. Por exemplo, policial, sem flagrante, decidiu entrar lá na casa de um fulano e achou uma prova. Essa prova pode ser utilizada em processo? Não. Essa prova foi obtida de meio ilícito, de maneira ilícita, e portanto ela não pode ser utilizada, tá legal? Lembra disso? Pode cair, tem muita decisão aí de poder judiciário nesse sentido, tá? Ainda, numa perspectiva de intimidade, eu sugiro um olhar carinhoso para a inviolabilidade das comunicações. O texto constitucional também vai reforçar que é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, dados e comunicações telefônicas, salvo no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Então, gente, aquela cartinha que você manda, ela é sigilosa, né? Ninguém tem o direito de interceptar aquilo e ver. Também o telegrama, né? Quiser mandar um telegrama, ninguém manda telegrama hoje em dia, mas lembre, a Constituição também é fruto de um momento histórico. Ela foi feita lá em 88, quando acredito, não tinha WhatsApp, Telegram,
Twitter, não tinha nada disso. Dados envolve dado bancário, fiscal, telefônico, né? Olha aqui, eu já tinha dito que a proteção de dados estava prevista no texto constitucional, mas hoje, reforçando, há uma previsão expressa relacionada inclusive a dados digitais. É aquele dispositivo 579 que vai cair, muito embora a proteção já estivesse aí. E comunicação telefônica. Agora, lembre, a comunicação telefônica ela pode ser excepcionada, o sigilo que incide para ela, comunicação, pode ser excepcionado. Por quê? Porque podemos realmente fazer a interceptação telefônica na seguinte hipótese. A gente pode fazer uma interceptação telefônica no caso de ordem judicial para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Então, no contexto de apuração de crime, o juiz pode determinar, o grampo pode determinar que alguém ouça a conversa de interlocutores. Lembre-se de uma coisa, não pode o delegado direto fazer o grampo, não pode o Ministério Público direto fazer a interceptação telefônica. Esta interceptação telefônica depende dessas variáveis que eu acabei colocando aqui para vocês, é bem simples realmente, tá legal? Pronto. Além disso, isso aqui sempre cai, né? Mandados de criminalização. Então, existem alguns crimes mencionados no texto constitucional e desde o início houve uma preocupação da Constituição para a tutela, o regramento desses crimes. Os crimes estão mencionados no artigo 5º inciso 42, 43 e 44. São esses daqui, ó. Racismo, tortura, tráfico, terrorismo hediondos e ação de grupos armados, civis ou militares contra o Estado democrático ou ordem constitucional. A prova vai querer saber quais são inafiançáveis, ou seja, quais são os crimes que não admitem pagamento de fiança. Vai querer saber quais crimes são imprescritíveis, ou seja, quais crimes a pretensão punitiva estatal não se perde após um lapso temporal. Posso explicar isso aqui melhor daqui a pouquinho. Quais são os crimes insuscetíveis de graça ou anistia, ou seja, quais são os crimes que não admitem perdão, e quais são os crimes sujeitos a uma pena de reclusão. Nota, crime sujeito a pena de reclusão. Aqui a gente está falando de um crime que começa a pena ser cumprida em regime fechado, tá bom? Muito bem, o que você vai ter que fazer lá na hora da prova? Vai ter que preencher essa loteria, porque a prova vai perguntar assim, o tráfico é inafiançável, mas é imprescritível. A tortura é imprescritível, mas é sujeito a pena de reclusão, entende? Você vai ter que trabalhar isso aqui. E para simplificar, funciona assim, todos os crimes mencionados no texto constitucional são inafiançáveis. Isso quer dizer que se cair uma afirmação dizendo que um determinado crime previsto lá na Constituição é afiançável, está errado. Antônio, mas e se trocarem o crime? Mas aí é sacanagem, né? Não pode trocar o crime. Trocar o crime, a questão é nula. Não pode perguntar o crime de estelionato, o crime de furto qualificado. Eu vou saber? Eu não tenho obrigação de saber isso dentro do direito constitucional. Eu tenho que saber o regramento desses crimes que estão na coluna da esquerda. Se mudarem alguma coisa dentro da tabela, aí tudo bem, mas mudar o crime realmente não pode. Bom, o racismo. O Brasil tem um histórico de racismo de longa data. Infelizmente. Para tentar reprimir isso, a Constituição disse que o crime de racismo, além de inafiançável, é imprescritível e sujeito à pena de reclusão. Então a pessoa que praticou o racismo não vai pagar para responder em liberdade, essa é a inafiançabilidade, não vai prescrever o crime, daqui a 200 anos, se for a mesma Constituição, essa pessoa poderá ser responsabilizada e uma vez condenada vai pagar inicialmente no regime fechado. É bem dura a repressão e tem que ser. Tortura. Tortura, além de inafiançável, é insuscetível de graça ou anistia. Agora, cuidado, a tortura não é imprescritível. O crime de tortura prescreve. As pessoas também lá na hora da prova tendem a dizer que o crime de tortura é imprescritível. Não é, prescreve. E aí, gente, para os de baixo aqui, ó, tráfico, terrorismo e hediondos, você vai manter o mesmo sistema da tortura. Além de inafiançáveis, são insuscetíveis de graça ou anistia. Pô, Antônio, mas então, vamos lá, só tem um crime que é imprescritível no Brasil? Não, porque este de baixo também é. Legal? Então, a ação de grupos armados, civis ou militares contra o Estado Democrático ou ordem constitucional também é imprescritível. Olha lá, hein? Isso aí pode e tende fortemente a cair na prova os mandados de criminalização.
E junto com eles, também a banca poderia eventualmente trazer uma perguntinha sobre um tema que ela gosta muito, que é o direito de reunião. Veja, o direito de reunião é o direito que as pessoas têm de se manifestarem publicamente, de ir para a praça, aplaudir, criticar, de ir para a rua, fazer a passeata, carreata, pitaço, enfim, o que quiserem, tá? Como é que funciona esse direito de reunião? Diz o texto constitucional que todos podem reunir-se pacificamente e sem armas em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Então vamos lá. Primeiramente, as pessoas podem se manifestar, sem dúvida, mas elas devem estar pacificamente reunidas e sem armas. Não é redundância não, tá? Tem que ser de forma pacífica e não pode estar armado. Precisa pedir autorização? Não. Independe de autorização. Contudo, o texto constitucional diz que você deve avisar. É exigido o prévio aviso à autoridade competente. Ah, mas não dá na mesma? É claro que não. Uma coisa é pedir, outra coisa é dizer que vai fazer. Não é assim, ó, oi, administração, tudo bem? Então, será, não quero incomodar, mas será que eu posso fazer? Não, não é isso que se exige. O que se exige é você chegar lá para a administração e falar, administração, negócio é o seguinte, dia tal hora eu vou fazer uma reunião, uma manifestação lá na praça tal, dê um jeito de botar segurança lá. É assim. Você não tem que pedir autorização, mas você tem que avisar previamente. E lembre, a reunião não pode frustrar outra anteriormente convocada para o mesmo local. Isso significa que, se um grupo disse que ia fazer a reunião tal dia, tal hora, outro grupo antagônico não pode querer fazer uma reunião no mesmo dia e hora, porque senão vão se matar. Aqui é uma questão de física, né? Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço-tempo. É mais ou menos assim que funciona. Tá legal? Maravilha. Olha, estas são para mim as principais apostas em termos de direitos e deveres individuais e coletivos. Claro que, costurando tudo isso, nós temos ali no texto constitucional algumas ações constitucionais, alguns remédios constitucionais que certamente você estudou. Habeas corpus protege o direito de locomoção, direito de ir e vir. Habeas data protege o direito de informação. Sempre que uma pessoa quiser conhecer ou retificar, ou seja, ver ou mudar, informações inseridas em bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, ela pode valer-se de um habeas data. Atenção, hein? Não é só para ver, a banca já cobrou muito isso no passado. Não é só para ver a informação, é para ver ou até mesmo mudar aquela informação. De outro lado, quando a pessoa quer proteger um direito líquido certo, que pode ser qualquer direito, que você consiga por documento demonstrar que foi violado por autoridade pública, o remédio constitucional é o mandado de segurança. O mandado de segurança exige direito líquido certo, ele exige prova pré-constituída, vai por mim, isso aqui pode cair na prova, tá? Eu disse que o mandado de segurança, ele protege qualquer direito que você possa comprovar por documento que foi violado por autoridade pública. Contudo, tem duas exceções, né? A locomoção e a informação, porque para esses direitos você tem uma espécie de ação específica, que é o habeas corpus e o habeas data, respectivamente, tá legal? Espécie específica ficou meio estranho, mas você entendeu. Para a locomoção e para a informação, tem duas ações postas lá no texto constitucional. Agora, não confunda o mandado de segurança com o mandado de injunção, porque o mandado de injunção está previsto na Constituição para combater a falta de norma regulamentadora. Sempre que a falta de norma regulamentadora inviabilizar o exercício de direito ou liberdade constitucional, especialmente direitos relacionados à soberania, cidadania, nacionalidade, neste caso, cabe o mandado de injunção. Para já adiantar alguma coisa de direito administrativo, o artigo 40, parágrafo 4º da Constituição, fala que cabe ao servidor público com deficiência a aposentadoria antecipada. Ele pode aposentar-se antes nos termos da lei. Opa, precisa ter uma lei, então, dizendo quanto este servidor pode aposentar-se antes. Se tem a lei dizendo que ele pode se aposentar 1 ano, 2 anos, tudo bem, aplica a lei e ele aposenta. Agora, se não tem a lei, note, ele fica impossibilitado de exercer esse direito. Perceba que a falta do direito
A falta da norma regulamentadora inviabiliza para ele o exercício de um direito ou liberdade constitucional. Nesta hipótese, ele poderia perfeitamente manejar um mandado de injunção. Mas eu vou te contar. Aquele remédio constitucional que a banca mais gosta é a ação popular. A ação popular é uma ação de fiscalização. A partir de uma ação popular, qualquer cidadão pode anular um ato lesivo ao patrimônio público, patrimônio histórico, cultural, meio ambiente ou moralidade administrativa. Estas são as hipóteses de cabimento da ação popular. E pelo amor de Deus, né, lembre-se que é qualquer cidadão, não é qualquer pessoa. Cidadão, para fins de ação popular, é um conceito mais estreito. Cidadão é quem tem título de eleitor. Isso nos leva a reflexões. Uma pessoa jurídica jamais poderá manejar uma ação popular. Por quê? Porque ela não pode votar. Concorda comigo? Uma criança não pode ajuizar uma ação popular, porque ela não pode votar. Lá nas minhas aulas eu fiz uma abordagem bem extensa disso aqui, considerando que é uma revisão especialmente para os meus queridos alunos, minhas queridas alunas que adquiriram ali o curso da Hotmart, né? Não vou insistir tanto, mas a gente estudou bastante essa hipótese da ação popular, tá legal? Mas não é só isso, né? Não é só de direito e dever individual e coletivo que se faz uma prova de direito constitucional para o INSS. Também tem a parte de direitos sociais, e eu acho realmente que daqui vai cair uma questão. Aqui vai cair uma questão com certeza. Por quê? Porque os direitos sociais são aqueles direitos que impõem ao poder público o dever de fazer alguma coisa, entende? O poder público tem que fazer algo para transformar uma realidade. O poder público vai ter que fazer algo para entregar para a população educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança. Deus do céu, de novo, previdência social. Você não pode ir para a prova sem saber que previdência social é um direito social. Proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados. Esses são os direitos sociais. E aqui, a prova, ela tem um racional de pergunta. Ela vai falar assim, ó, são direitos sociais: a educação, a saúde, a alimentação, a intimidade, a moradia, o transporte. Intimidade não. Entende? Então, esse dispositivo aqui, ele cai de forma literal. Os outros caem de forma mais reflexiva. Este daqui cai de maneira literal. A prova vai perguntar se um desses direitos é ou não direito social, ou vai inserir aí no meio alguma coisa que não é direito social para ver se você sabe. Mas, assim, a cereja do bolo nesse tema está aqui no parágrafo único. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária. Aqui tem o fundamento para pagamento do Auxílio Brasil. Mudou de nome, não mudou de nome, não interessa o nome. Você tem que saber que desde 2021, lembre, isso aqui não estava na época do edital passado também, os brasileiros em situação de vulnerabilidade podem receber esta parcela, vamos chamar dessa maneira. Eles terão direito a essa renda básica familiar, tá legal? Cuidado, atenção, dá uma lida boa nesse dispositivo, ele é forte para a nossa prova. E aí, na parte de direitos sociais, tem toda uma análise que se faz sobre direitos de trabalhadores urbanos e rurais, mas aí eu não vou fazer uma abordagem aqui, é uma revisão meio que de véspera, né? Eu tenho que fazer algumas escolhas. Contudo, nacionalidade, isso aqui é um tema queridíssimo pela banca. A banca vai querer saber alguma coisa acerca da nacionalidade. E talvez a primeira coisa que ela queira saber é justamente isso: brasileiros natos. Quem são os brasileiros natos? Pois bem, os brasileiros natos estão lá no artigo 12, inciso 1 da Constituição. Inicialmente, temos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de países estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país. Eu já falei nas aulas, dá para fazer uma prova de INSS inteira com esse dispositivo aqui, de tantas situações que daqui decorrem. A lógica é a seguinte: em regra, qualquer pessoa que nascer no Brasil é brasileira nata. Mesmo que os pais sejam estrangeiros, a criança nascida no Brasil vai ser brasileira nata. A criança só não será nata, no caso de nascimento de pais estrangeiros, se eles estiverem a serviço do país, tá? De origem. Cuidado, lá na prova de 2016 anularam uma questão de nacionalidade nesse contexto porque cobraram errado. Talvez a banca queira agora lavar a honra dela, entende? E cobrar de forma certa. Lembre-se disso aqui. Lembre-se disso que eu estou falando. Antônio, tá. Olha o que eles tentaram cobrar lá na época e deu errado. Antônio, e se um diplomata mexicano, embaixador mexicano, vem para o Brasil representando o México?
conhece uma menina aqui no Brasil. Juntos eles têm um filho. Esse nenê é brasileiro nato? Porque olha só, de um lado, concorda comigo? Você tem uma pessoa que era estrangeira e que estava a serviço do país de origem. De outro lado, você tem uma brasileira. Nesse caso, a criança é brasileira nata? Sim, a criança é brasileira nata. Por quê? Porque para não ser nato, os dois têm que ser estrangeiros. E pelo menos um tem que estar a serviço do país de origem. Opa, no nosso caso, eu tinha um estrangeiro a serviço do país de origem e uma brasileira. O neném nascido aqui é brasileiro nato. Ah, então, mas essa criança ela vai ser também até a nacionalidade do pai? Eu vou saber? Não sei, não preciso saber. A gente tem que analisar a construção deles, mas isso não vai cair na nossa prova, portanto, bora pra frente. Mas vejam que também são brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Então aqui a gente tem uma situação inversa, né? Se o Brasil mandar para fora algum brasileiro, esse brasileiro vai ter no filho lá ver o reconhecimento dessa criança como nata. Veja, você é militar do Brasil e você foi designado para uma missão de paz lá na, sei lá, Turquia, 2 anos. Chega lá, você tem um filho com uma pessoa de lá, independentemente da nacionalidade que eventualmente venha a ser reconhecida para a criança lá, a criança é brasileira nata. Por quê? Porque você estava lá fora a serviço do Brasil. E cuidado, não precisa ser pai brasileiro e mãe brasileira. É pai brasileiro ou mãe brasileira. Tá, entendi. Mas aí, Antônio, eu queria ir para fora do Brasil, né? Fui por conta, fui estudar, fui trabalhar, não fui amando do Brasil, portanto. E lá fora tive uma criança. A criança é brasileira nata? Então, pelo que a gente viu até agora, não. Porque não nasceu no Brasil e não nasceu no estrangeiro numa circunstância em que os pais estavam a serviço. Mas a criança poderá ser brasileira nata se for preenchido o requisito aqui do artigo 12, inciso 1, a linha C. São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Então veja só, para por aí um pouquinho. Se registrou o nenê na repartição brasileira competente, o nenê é brasileiro nato. Simples. Registrou numa embaixada lá o pacotinho é brasileiro nato. Agora sim, ó. Antônio, eu não queria mais voltar para o Brasil, portanto eu nem registrei o nenê na embaixada. Haverá alguma possibilidade de um dia essa criança ser considerada brasileira nata? Sim. Atenção. Para as crianças que não foram registradas em repartição brasileira competente, tem uma outra hipótese aqui, que eu já vou explicar como é que você vai lidar na prova. Se a criança vier a residir no Brasil e optar em qualquer tempo, mas após a maioridade pela nacionalidade brasileira, a gente vai, sim, dar para essa criança o status de brasileira nata. Entendeu? Agora sim, ó, gente. Este ou aqui é o ou matador. Já vi em vários concursos muita gente boa reprovar. Porque a prova fala assim, ó, são brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente e venham a residir na República Federativa do Brasil, blá, 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 blá. Não é e, é ou. Cuidado, ou. Tá? Se fez o que está aqui no passinho 1, não precisa fazer o que está no passinho 2. Agora, se não fez o que está no 1, para ter a nacionalidade brasileira reconhecida para a criança, tem que fazer obrigatoriamente o que está lá no 2. Tá legal? Maravilha. E aí, gente, a gente estudou bastante também toda aquela parte de tratamento diferenciado, se lembra, né? Lembra que há cargos privativos de brasileiros natos, cuidado com os cargos eletivos, porque a gente está num contexto pós-eleitoral. Presidente e vice-presidente, presidente da Câmara e presidente do Senado, são cargos privativos de brasileiros natos. Ah, mas tem mais. Sim, eu sei, mas os outros não são eletivos. Ministro do Supremo, oficial de Forças Armadas, diplomata, ministro do Estado da Defesa, não são cargos eletivos. Eu vou ficar só com esses eletivos aqui. Mas um tema de nacionalidade que muita gente tem dúvida é esse aqui, ó, a perda da nacionalidade, que está prevista lá no artigo 12, parágrafo 4º, inciso 1. De acordo com o inciso 1, o brasileiro naturalizado, e só ele,
Quando ele pratica uma atividade nociva ao interesse nacional, ele pode perder a nacionalidade, sim. O brasileiro naturalizado que praticar uma atividade nociva ao interesse nacional será punido com a perda da nacionalidade brasileira. A gente naturalizou um brasileiro, ou melhor, um estrangeiro, né, que agora virou brasileiro. Ele veio ao Brasil, soltou aqui uma granada na frente de uma escola e matou algumas crianças. Isso, obviamente, é atentatório ao interesse nacional. O juiz poderia cancelar a naturalização deste naturalizado. Agora, atenção, essa hipótese de perda de nacionalidade é só para brasileiro naturalizado. O nato pode praticar a pior atividade do mundo, que ele não vai perder a nacionalidade brasileira. Ele pode jogar uma bomba atômica no Brasil, que ele não perde a nacionalidade brasileira. Ah, mas Antônio, eu já ouvi falar que o brasileiro nato pode perder a nacionalidade. É verdade, ele pode, mas não por esse motivo que eu coloquei agora. O brasileiro nato e o naturalizado, eles podem perder a nacionalidade na forma do inciso 2, que, como você está vendo aí, incide tanto para um quanto para outro. Qual que é a hipótese aqui? Aquisição de nacionalidade voluntária, ou para simplificar, opção. Se o brasileiro optar por outra nacionalidade, ele perde a brasileira. Ah, perde nada, eu tenho dupla nacionalidade? Então, aí é o que eu falo lá nas minhas aulas. Se você tem dupla nacionalidade, é porque ou você está na exceção ou porque não te descobriram ainda. Entende? A exceção, que é o que tende a cair na prova, é a aquisição de nacionalidade originária. Se algum país, sem você ter pedido, te reconheceu como nacional dele, você não perde a nacionalidade brasileira. É o caso da Itália. Descendente de italiano, mas pode nascer na Lua. Ele é italiano também. Se você é neta de italiano, você é italiana. Ponto. Você já tem uma nacionalidade italiana reconhecida pelo país outro. Nesse caso, você não vai perder a nacionalidade brasileira. Você só vai perder a nacionalidade brasileira quando você vai para um país com o qual você não tem nenhuma conexão, nenhum vínculo, e aí lá você pede para se naturalizar. Aí você perde a nacionalidade brasileira. Leva isso aqui para a prova. Se ficou com dúvida ainda, dá uma olhadinha no artigo 12, parágrafo 4º, mas tudo tá indo bem, tá legal? Aí, a gente pode falar sobre direitos políticos. Pô, eleição, né? Tem tudo para cair direitos políticos. E vou te dizer que tem um tema de direito político que vai cair. Mas vamos lá, de início, né? Lembrar aqui algo a respeito da capacidade eleitoral passiva. Eu quero ser político, eu quero ser vereador. O que eu tenho que preencher? Bom, as condições de elegibilidade, que é o que a gente está falando aqui, né? Capacidade eleitoral passiva, são essas previstas no artigo 14, parágrafo 3. Inicialmente, nacionalidade brasileira. Tem que ter nacionalidade brasileira para ser político no Brasil. E quando a Constituição fala nacionalidade brasileira, ela está se referindo a qualquer uma delas. Pode ser nato ou naturalizado. Ah, mas pera lá, Antônio. Você falou que tem cargo privativo de brasileiro nato. É verdade. Tirando os cargos privativos de brasileiros natos, todos os demais podem ser ocupados por qualquer brasileiro, nato ou naturalizado. E a prova vai te exigir esse tipo de conhecimento. Ela vai querer saber: o cargo de governador pode ser ocupado por brasileiro naturalizado? Pode, porque um requisito é nacionalidade brasileira e não é uma hipótese de cargo privativo de brasileiro nato. Tá bom? Então pronto, vamos lá. Outra coisa. Pleno exercício de direito político. Opa! Pleno exercício de direito político. A pessoa não pode estar com direito político privado, não pode estar com direito político suspenso, nada disso. Alistamento eleitoral, tem que ter o título. Título. Domicílio eleitoral na circunscrição. Atenção, não é domicílio civil, não, é domicílio eleitoral na circunscrição. O que significa dizer que se eu quero ser vereador em Curitiba, eu tenho que ter um título em Curitiba. Se eu quero ser governador em Minas, eu tenho que ter um título em Minas. Se eu quero ser presidente do Brasil, basta que eu tenha um título de eleitor válido no Brasil. Além disso, filiação partidária e idades que variam entre 35, 30, 21 e 18. 35 anos para presidente, vice e senador. 30 para governador e vice. 21 para deputado federal, estadual, distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. E 18 anos para vereador. Olha, jamais a idade para ser vereador será maior que a idade para ser presidente, né? Porque a lógica aqui é a seguinte: quanto mais alto o cargo, mais experiência se exige, mais idade, portanto, vamos exigir daquela pessoa. Olha, tudo de direitos políticos é importante para a prova.
Eu não vou, obviamente, numa revisão de véspera, abordar tudo. Mas esse tópico eu vou abordar porque eu quero que você passe. Consultas plebiscitárias. Um monte de gente vai perder essa questão. Um monte de gente nem sabe que isso aqui está no texto constitucional hoje. O artigo 14, parágrafo 12, diz que serão realizadas concomitantemente às eleições municipais as consultas populares sobre questões locais aprovadas pelas câmaras municipais e encaminhadas à Justiça Eleitoral até 90 dias antes da data das eleições, observados os limites operacionais relativos ao número de quesitos. Então, quer dizer, primeiro, plebiscito é uma consulta prévia aos eleitores. Então, hoje tem previsão no texto constitucional autorizando que, juntamente com as eleições municipais, seja feita uma consulta popular. Ah, mas também isso nunca aconteceu. É verdade, nunca aconteceu. Isso aqui você está vendo que foi inserido em 2021. E desde então a gente não teve eleição municipal. Teve uma eleição em 2022, que foi uma eleição geral. Na eleição municipal, poderá ser colocado lá na urna da tua cidade uma pergunta relacionada a assunto do teu município. E aí, gente, além de escolher prefeito e vereador, vamos asfaltar o bairro A ou o bairro B? Olha que legal, sensacional essa regrinha. Note que são questões locais que serão respondidas nessas consultas plebiscitárias. E questões locais aprovadas pelas câmaras municipais e encaminhadas à Justiça Eleitoral até 90 dias antes da data das eleições. Porque é óbvio, né? Tem que programar a urna. Não pode também a Câmara chegar lá no sábado, olha o pendrive aqui, espeta na urna que a gente quer perguntar um negócio. Não cabe. Tem que mandar antes para a Justiça Eleitoral. Tá legal? Cuidado, isso aí vai cair, se não cair, isso vai cair de baixo, que fala que as manifestações favoráveis e contrárias às questões submetidas nessas consultas populares ocorrerão durante o período de campanha eleitoral e não tem utilização de propaganda gratuita no rádio e na TV. A prova vai trocar o sem por com, você vai ver. Inclusive com a utilização de propaganda gratuita em rádio e TV. Não, não vai não. Tá? E aí, gente, já chegando meio que no final, a parte de administração pública, obviamente, sempre muito esperado para a prova, né? Vocês sabem que na questão de cargos, empregos e funções públicas, os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Então, qualquer brasileiro, seja nato ou naturalizado, e mesmo estrangeiro, podem fazer concurso no Brasil. Mas em matéria de estrangeiro, aí tem um regramento que vai decorrer de lei, tá legal? Depois disso, a lei vai reservar percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência. Aqui nós temos uma política de ação afirmativa. Anote essa expressão, Banca já falou sobre ela. Ação afirmativa. Todo mundo tem que ser tratado de forma igual. Só que algumas pessoas estão numa situação de vulnerabilidade. Elas precisam de um tratamento diferente para que elas possam disputar e se desenvolver em condições de igualdade. Aí vem toda a discussão acerca de cotas. Algumas pessoas concordam, outras pessoas não concordam. Não vamos discutir isso hoje. Eu vou, querendo que você passe na prova, lembrar que é constitucional. As cotas são constitucionais, inclusive as cotas para pessoas portadoras de deficiência, especialmente porque elas decorrem do próprio texto constitucional, não é verdade? Muito bem. Agora, assim, ó, no que diz respeito ao concurso público, que é uma coisa que obviamente te interessa, né? Não fosse estava vendo outra coisa, vendo Netflix, não estava vendo aula de direito constitucional. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, de provas ou de provas e títulos de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego. Se é um cargo que exige uma complexidade, uma assim, muito especial, tipo juiz, promotor, alguma coisa assim, que exige um conhecimento muito refinado, é isso que eu estou querendo dizer, e vai estar ali em contato com situações muito específicas e particulares, ali pode ser exigido, além da prova, o título. Agora, um concurso de nível técnico, tá bom, prova. Entende? Prova já resolve o que se pretende. Agora, é bem verdade que, além do concurso público, existe cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Esses cargos comissionados, eles são para direção, chefia e assessoramento. Então jamais vai haver um cargo comissionado
para técnico do INSS, porque aí nós temos uma função de índole mais operacional. Agora, direção, chefia e assessoramento, aí naturalmente pode o cargo ser comissionado, tá legal? Então você percebe que o acesso ao cargo público, ele depende via de regra de concurso, mas é admitido o cargo em comissão, tá legal? Agora, cuidado, existe uma diferença entre cargo em comissão e função de confiança, tá? Cuidado. É verdade que também a função de confiança é apenas para direção, chefia e assessoramento. Só que a diferença está no seguinte ponto: enquanto o cargo em comissão é de livre nomeação e exoneração, de modo que qualquer um pode ocupar, a função de confiança é para servidor efetivo. Então, eu não sou servidor público, eu poderia ter um cargo em comissão. Concorda? De outro lado, um servidor público poderia ter o quê? Uma função de confiança. Faríamos a mesma coisa, direção, chefia e assessoramento, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, você já compreendeu, tá legal? Tá aqui, ó, dá uma lida depois no inciso 5, que fala sobre função de confiança, tá bom? Maravilha. Bom, gente, o concurso público ele tem um prazo de validade. Esse prazo de validade é de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Então pode ser 18 meses mais 18 meses. Pode ser 1 ano mais 1 ano. É até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Cuidado. A banca às vezes inverte essas lógicas aí e a gente erra. Tá? Agora, atenção, isso aqui também é interessante, a questão de servidores públicos e cargos eletivos num contexto de pós-eleição. Vale a pena dar uma lembrada nisso aqui, ó. Porque às vezes o servidor acaba disputando uma eleição e ganha. E aí, como é que funciona? Bom, vamos lá. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo aplicam-se as seguintes disposições. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado do cargo, emprego ou função. Muito bem, quais são os cargos aqui em discussão? Primeiramente, presidente da República e vice, deputado federal e senador. Esses são os cargos federais. Governador de estado ou do Distrito Federal e vice. Deputado estadual, deputado distrital. Se você for aprovado nesse concurso e vai ser, e virar presidente do Brasil, por mais que você ame o INSS, você vai ter que se afastar do seu cargo. Agora, em se tratando de prefeito, se você for eleito prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Se for mais vantajoso a remuneração do INSS ou do outro cargo, pode ficar com ele, não tem nenhum pecado. Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horário, você vai perceber as vantagens do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração. Então é assim, ó. Porque vereador, por exemplo, eu sou de cidade pequena, interior de São Paulo. Vereador ia para a Câmara uma vez por semana, na minha época de criança, né? Falo especialmente nessa época. Ia quarta-feira à noite. Tinha vereador que era professor, dava aula de manhã, né? Beleza, na escola estadual, municipal, tudo bem. E de noite ele ia fazer os afazeres dele na Câmara. Então não tinha problema. Havendo compatibilidade de horário, ele exercia as duas carreiras e recebia pelas duas. Tá, mas e se não tem compatibilidade de horário? Aí aplica-se a norma do inciso anterior. Aí ele é afastado, né, e pode optar pela remuneração mais vantajosa. Uau! Rapidamente, algumas anotações sobre o direito constitucional. Eu realmente acho que muito do que a gente falou hoje, se não tudo, pode estar na prova. E faço votos de que você passe nessa prova. Faço votos de que aconteça a melhor coisa para você. Gravei esta revisão com bastante carinho para os meus alunos. Sei que tem muita gente que estava há muito tempo já estudando. Sei que outras pessoas começaram a estudar agora.
todas têm chances iguais, né? O concurso público é uma loucura, tem 1000 variáveis que não aparecem, né? De qualquer forma, todo mundo é um virtual aprovado, todas são virtuais técnicas já do INSS. Eu realmente espero que isso aqui tenha contribuído em alguma medida, e se você puder deixar seu comentário, fazer seu like, encaminhar para alguém, assim também você ajuda o canal, né? Dispus aqui para te ajudar. Eventualmente um cliquezinho aí no like também não vai fazer mal para ninguém. E se inscreva no canal também, porque aí sempre tem novidade. E ó, fica atento. Tá? Eu não quero considerar isso, mas eu não ficaria surpreso se nesse problema desse, aliás, nesse concurso desse algum problema relacionado à questão nula, esse tipo de coisa, tá? Fica acompanhando o canal, vou trazer sempre novidades aqui para você a esse respeito, tá legal? Obrigado, gente. Espero que tenha ajudado do fundo do meu coração a revisão. Grande abraço, boa sorte para você na prova.